Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, como vocês já viram aqui no título, né, ou aí na capa, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu processo de legalização cá em Portugal. Lembrando que eu vim como turista, pessoal, sim. Se você não me conhece, eu sou Michelle, tenho 25 anos, vivo em Portugal há quase 4 anos. E nesse canal eu compartilho com vocês a minha experiência e aquilo que eu fiz e o que eu não fiz, mas deveria ter feito no meu processo de imigração para tornar o teu processo mais fácil e sanar as tuas dúvidas. Então, se tem algo específico que você quer saber, deixa aqui nos comentários que eu tô sempre respondendo vocês. A gente tem aí uma troca, uma partilha muito gostosa. Então, fique à vontade. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque assim vocês me motivam e me ajudam a continuar trazendo vídeo aqui pra vocês, pessoal. Deixa o seu like e vamos pro vídeo. Então, pessoal, como eu já falei pra vocês, eu vim como turista, né? Naquela louca, decidi, eu programei tudo mesmo pra vir só durante um mês no Brasil. Eu já tava decidida que eu não ia ficar mais na cidade onde eu vivia, que eu realmente ia embora. A princípio, sim, eu decidi vir pra Portugal e pelo fato de eu vir sozinha, teve um momento que eu senti medo, então acabei que desisti de vir, né? Mas aí depois tive a manicure da família, amiga de anos, da minha tia, da minha mãe. E aí ela falou, por que você desistiu de ir? Você não estava certa que ia pra Portugal? Não tenha medo não, vá. Ela me passou o contato de um amigo do marido dela, que ele já vivia em Portugal há 5 anos. E era da mesma cidade que a gente, eu não conhecia ele. Mas aí eu fui conversar com ele, porque é diferente quando você conversa, né? Ainda mais pra quem tá vindo sozinha, que é um ato de coragem, mas lá no fundo a gente sente aquele frio na barriga, sente aquele medo. Então, quando a gente conversa com alguém que já tá aqui, compreende mais do processo, se torna algo mais fácil, a gente vê que é mais acessível. E aí foi o que eu fiz, comecei a conversar com ele e tal, e paguei uma assessoria pra ele. Assim, me ajudou muito, eu vim mais segura, mas foi um dinheiro ali que eu poderia ter trago a mais, porque tudo eu conseguiria fazer sozinha, pessoal. Mas enfim, né? Cá estou eu, deu tudo certo, graças a Deus. Paguei essa assessoria pra ele. Ele conseguiu uma pessoa pra mim pra tirar meus documentos, no caso NIS e UNIF. Então, paguei, mandei também um valor pra ele arrendar um quarto pra mim. Então, não vim pra ficar em hotel. Eu já tinha mesmo pra onde ir, ele fez a carta convite pra mim, que pra entrar em Portugal você precisa ter ali o comprovante do hotel, de onde você vai ficar, ou uma carta convite, se você for ficar na casa de alguém, né? Pra provar que você tem onde ficar, que alguém vai te receber e tal. Então ele fez a carta convite pra mim, o valor que eu paguei, a parte da assessoria, era a senhora que tirou a minha documentação, NIS e NIF, e também perguntei pra ele sobre empresas, né? Do que mais trabalhava em Portugal e tal, e ele me falou algumas empresas. E aí, quando eu cheguei, acho que no primeiro dia eu já comprei meu chip, né, do telemóvel. E no segundo, não, acho que foi no quarto, quinto dia pra ir, já fui com a senhora tratar do NIS e NIF. Na altura que eu vim, isso foi em 2022, se não me engano. Eu consegui tirar rápido. O NIF acho que eu tirei na hora. O NIF que levou mais um tempinho, mas foi ali coisa de uma semana. E quando eu já tinha tirado o NIS, eu fui em uma fábrica procurar emprego. E aí foi eu e mais uns na fila ali, né? Eu fui sozinha, mas na fila eu conheci outras pessoas. E a gente ficou conversando, todo mundo era recém-chegado. E aí, eles no dia precisavam contratar homens, então contrataram os homens. E eu e uma outra, uma amiga que eu fiz na fila, a gente ficou aguardando. Então foi ali, depois de 2 semanas, contrataram a gente conseguiu trabalho só com NIS e NIF. E ok, fiquei trabalhando lá e tal. Assim que eu peguei a minha promessa de contrato de trabalho, que a gente aguardou ali umas 2 semanas, mas antes de entrar eu conversei com eles. Como eles estavam contratando muito, precisando de muita gente, eles me deram a promessa de contrato de trabalho e eu dei entrada na minha manifestação de interesse, pessoal. Na altura ainda tinha, hoje em dia, se eu não me engano, não tem mais. Acho que tem que vir hoje em dia com visto de procura de trabalho, né? E aí eu dei entrada na minha manifestação de interesse em maio de 2022. Quando foi ali, fiquei esse tempo todo aguardando, trabalhando normalmente. E quando foi, eu não lembro o mês exato, mas em 2023, eu recebi um e-mail da AIMA me chamando pra entrevista. E aí, ok, era, se eu não me engano, em setembro de 2023, algo assim. E aí, quando foi um mês antes, 2 meses antes, foi cancelada. Só falou que foi cancelada, não me deu motivos, não me deu nada. Tentei entrar em contato, mas se você não conhece, bem-vindo a Portugal. Aqui eles te tratam com desdém, não te dão informações concretas, e mesmo se te dão hoje é uma informação, amanhã já é outra. É muita desorganização cá, infelizmente. Ok, quando foi em julho já de 2024,
já de 2024, abriu um portal e pediu para mim anexar todos os meus documentos, contrato de trabalho, meus 3 últimos recibos de vencimento, contrato de morada, né, comprovar onde eu vivia, antecedentes criminais do Brasil, me pediu também para anexar. Que eu tô lembrada de momento foi isso. Anexei tudo lá. Um mês mais ou menos depois, eles marcaram a minha entrevista para ser em outubro de 2024. Quando foi ali uma semana antes da data da entrevista, em um domingo, que eu achava que esse povo não trabalhava, que nem dia de semana esse povo trabalhava. Quando foi em um domingo, recebi um e-mail falando que a minha marcação novamente tinha, mas dessa vez foi que tinha sido reagendada. E aí reagendaram para o dia 28 de novembro de 2024. E aí, ok, fiquei frustrada, né? Porque imagina quanto tempo, quantos anos à espera e sempre essa remarcação. E aqui tava uma loucura, muitas pessoas indo embora, sendo deportadas e tal, falando que não ia ficar aqui. E gera aquele medo, gera aquela dúvida, né? Fala, meu Deus, eu vou ter que ir embora. Nadei esse tanto de tempo aqui pra morrer na praia e começa a bater aquele desespero. Enfim, no dia 28 de novembro fui pra minha entrevista, deu tudo certo, graças a Deus. Fiz minha entrevista em novembro de 2024. E aí tinha um prazo, né? Eles dão um prazo de quando você vai na entrevista de 3 meses, 90 dias úteis pra sua autorização de residência chegar. E ok, fiquei ali com fé, vai chegar antes, vai chegar antes. Passou dos 3 meses e nada. Ali, cada mês eu tinha expectativa que ia chegar antes dos 3 meses. E aí deu o prazo dos 3 meses e ainda assim o meu documento não chegou. E aí foi quando eu comecei a ficar preocupada, né? Fiquei ali mesmo desesperada. E quando foi em maio, quando foi em abril, lá onde eu fiz a minha entrevista, eles tiraram a minha foto na hora. Quando foi em abril, eu recebi um e-mail da AIMA falando que eu não tinha foto, que eu não tinha enviado. Eles em nenhum momento me pediu pra mim enviar a foto foi tirada lá. Mas o que aconteceu? Eles mesmos perderam a minha foto e abriu novamente o portal pra mim anexar uma foto minha. Eu tirei foto, eu achei isso estranho, mas enfim, tirei uma foto de uma foto 3x4 que eu tenho e enviei. Aí quando foi cerca de mais um mês depois, já em maio, solicitaram pra mim ir até lá novamente fazer essa foto, né? Aí eu falei, era mais sábio realmente eu tirar a foto, mas tinha que ter falado isso antes, porque um mês faz total diferença. Aí pediu pra mim ir lá com o meu passaporte. Fui lá e eu tava com medo deles pedir todas as documentações novamente, porque nessa altura eu não estava trabalhando, eu estava pelo seguro-desemprego. E por mais que o seguro-desemprego mostre ali, né, só recebe o seguro-desemprego quem trabalhou mais de um ano, que fez ali as deduções, né, colaborou para o governo português, mas eles não estavam aceitando mais quem estava recebendo o seguro-desemprego, tinha que mesmo ter um contrato de trabalho, tinha que estar trabalhando. E na altura eu não estava conseguindo nenhum emprego, então fiquei com medo, fiquei desesperada realmente de ir lá e não ter o contrato de trabalho e eles dar indeferimento na hora e aí não dá mais minha residência. Mas enfim, cheguei lá só com meu passaporte, mostrei meu passaporte, tirei a foto e ficou tudo pronto. Depois disso, não recebi um e-mail de confirmação que tirei a foto e nem nada. Só lá no local, elas também falaram que não podiam me dar nenhuma informação, que era só mesmo pra mim aguardar. Aí eu falei, sim, mas aguardar quanto tempo? Aguardar o que? Ela só aguarda. Ok, foi o que eu fiz. E já em junho, eu comecei a ficar desesperada e comecei a ligar pra AIMA. E eu ligava. Teve dias que eu liguei 20 vezes e não atendia. E eu precisando disso, né? Porque já eu não tava conseguindo emprego. E pra conseguir o emprego, a manifestação de interesse já não estava valendo mais. Eu precisava mesmo do título de residência. E aí, foi quando eu insisti. E aí, um belo dia, já em julho de 2025, liguei pra lá, pessoal, 38 vezes. Quando foi na 38 vez, né? 38ª vez. Na 38ª vez, foi quando me atenderam. Aí ainda assim me atenderam e eu fiquei lá esperando, acho que cerca de 40 minutos na ligação. E a senhora pediu os meus dados, pediu o número da minha manifestação de interesse. Aí ela, ok, vou verificar. Aí nisso que eu falei, vou verificar, ela ficou lá 5 minutos teclando e não sei o que, me perguntou algumas coisas. Aí ela, depois de uns 5 minutos eu aguardando a ligação, aí ela, seu documento foi enviado para emissão do cartão. Então eu fiquei tipo, como assim? Se eu tivesse ligado antes, tivesse feito tudo isso antes, parece que ela enviou o meu pedido pro meu cartão ser impresso naquele momento, pessoal. E aí eu fiquei, como assim? Aí eu fiquei, pronto, então a partir de agora que eu vou ter que esperar 3 meses? E aí um belo dia,
Isso, eu já tinha mudado de cidade. Eu recebi do meu colega, né, da cidade que eu vivia antes e que tava a minha morada para ser entregue a minha autorização de residência. Recebi uma mensagem dele que chegou que o CTT, que é os Correios, tentou entregar algo para mim, mas como eu não estava e não tinha ninguém em casa, deixou um papel para levantamento. E aí ele falou bem assim, eu acho que sua residência chegou. E eu já desesperançosa, falei, não é minha residência. Eu tinha acabado de fazer uma formação também, né? Que eles enviam o certificado em casa. Só que tinha pouco tempo, eles falavam que entregava o certificado com um mês. E não tinha um mês ainda que eu tinha concluído. E eu falei, nossa, eles enviaram o certificado rápido. E é tanto que eu pedi pra ele me mandar foto do papel pra me pesquisar, né? Já que tava todo mundo falando que era minha autorização de residência. E eu achava que não era, fui pesquisar e lá também falava que era uma outra coisa. Eu não falava que era da AIMA, mas ok. Fui lá em Aveiro, que era a cidade que eu vivia, pra buscar o papel e ir no CTT buscar a encomenda. E aí cheguei lá, era só um envelope pequeno, realmente de um cartão. Eu não acredito, não é possível que isso é minha autorização de residência. Eu fiquei tão eufórica e a própria moça do CTT, muito gente boa, que me atendeu, falou, eu acho que é só autorização de residência. Eu falei, moça, eu posso abrir aqui? Ela, claro, pode. E abri lá no balcão com ela. Gente, era a minha tão sonhada, aguardada e esperada autorização de residência. Finalmente consegui, saiu depois aí no total, depois de 3 anos de Portugal, pessoal. Mais de 3 anos de Portugal, né? Foi um processo longo, mas valeu a pena, né? Consegui um emprego depois disso, com autorização de residência, graças a Deus. Mas é um processo longo, então se você tá vindo, quem entrou como turista está aguardando, tem aí. Se passou de 90 dias, comece a ligar, não desista, não perca as esperanças assim como eu, que na hora certa vai chegar. E até hoje em dia, pelo que eu tô vendo aí, pessoas que eu conheço que vieram com visto, também tá demorando aí um prazo legal. E é o normal deles, pessoal. Infelizmente, a gente tem que vir para o processo de imigração, né, preparado mentalmente e com muita paciência. Pede muita paciência ao Senhor, mas que no final dá certo. Não desista. Se esse é o seu sonho, persista. E corra atrás que vai dar certo. E hoje estou aqui com ele e não pretendo continuar em Portugal, mas sou muito grata, né? Ele vai, querendo ou não, me abrir portas, porque se eu for imigrar para um outro país, tem países que têm empresas portuguesas que eu consigo trabalhar em outro país com a minha autorização de residência por ser empresa portuguesa, ou talvez Michelle vai migrar aí novamente como turista, enfim, não sei. Mas espero, se você está nesse processo, espera o seu documento, que é uma segurança a mais que você tem, que também já vai começar a contabilizar aí pro teu processo de cidadania portuguesa, né? Mas espere, pessoal, vale a pena. E no vídeo de hoje foi para contar para vocês aí o meu processo, né, de regularização em Portugal. Espero que tenha ajudado. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu tô sempre respondendo vocês. Nos comentários a gente tem sempre aí uma troca maravilhosa. E é isso, pessoal. Se inscreva no canal caso ainda não é inscrito, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!